Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje, então, a gente vai fazer esse estudo sobre a última lição do livro No Roteiro de Jesus, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Só perguntar para o Ronaldo. Ronaldo, como é que eu faço o slide? É qual o botãozinho? Esse aqui da frente. Beleza. Obrigada. Então, para a gente começar, eu acho que nunca é demais eu sei que muitos de vocês aqui já acompanham esse estudo desde o primeiro capítulo, né, mas nunca é demais a gente lembrar um pouquinho quem que foi o Chico, que foi um médium mineiro, que psicografou mais de 500 obras ditadas pelos espíritos, dentre outras tantas cartas consoladoras, que são cartas enviadas por familiares falecidos, né, fez um trabalho de décadas no espiritismo brasileiro, e a gente não pode deixar de lembrar desse legado e dessa missão que ele desenvolveu, que foi muito diferente de todas as mediunidades que a gente às vezes experimenta no nosso dia a dia, né? A gente vai ver que a mediunidade, ou seja, a capacidade de se comunicar com os espíritos, é algo inerente à nossa condição humana, uma habilidade nossa, natural, que pode ser mais ou menos desenvolvida de acordo com nossos objetivos de vida, traçados no plano espiritual, antes da gente nascer, né? E também tem a ver com treino, porque não, e exercício e busca dessa faculdade, dessa habilidade. E o Chico teve uma missão muito diferente da maioria dos médiuns, né? Todos nós, em alguma medida, somos médiuns, mas o Chico teve uma mediunidade que a gente chama de apostolar, que foi uma dedicação de vida, que foi aquilo que distinguiu ele como uma pessoa que serviu a Jesus e aos espíritos, e a nós, por que não, né, trazendo essas mensagens do plano espiritual para a Terra. Mensagens, assim, muito, muito importantes, de vários cunhos científicos, cunho científico, cunho religioso, filosófico, enfim, uma gama de assuntos aí que a gente tem material para estudar há mais de uma vida, com certeza. Então, lembrar do Chico para nos inspirar nesse momento. E também lembrar do espírito que ditou esse livro todo, que foi Humberto de Campos, né? Em vida foi um jornalista e escritor que muito cedo adentrou a Academia Brasileira de Letras pelo destaque que ele teve na escrita de crônicas, poesias e outros textos, inclusive os jornalísticos, e um cara muito racional, muito intelectual, né, da época. Acho que ele nasceu em 1886, se não me engano, e faleceu em 1934. Novo, assim, né, por motivos de saúde. E ele passa por uma transformação. Depois que ele desencarna, ele vê a realidade espiritual e ele vem com uma postura muito diferente contar sobre ser o cronista do além, né? Como ele é chamado. E como cronista do além, ele vem com uma postura diferente. Eu selecionei só um trechinho, essa contextualização é bem breve, a gente já fez ela mais pormenorizada em outros momentos, mas ele fala isso aqui na introdução do livro Boa Nova. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Acho importante dar esse tom para a nossa conversa de hoje, porque é o tom dessas obras, dessas crônicas que ele vem trazer. Ele é um intelectual, ele é uma pessoa esclarecida, de inteligência, mas que tem buscado o desenvolvimento dos sentimentos, o desenvolvimento das virtudes cristãs, né, à luz desse esclarecimento. Não é perder a razão, não é ignorar a ciência, a gente vai ver muito isso hoje, mas como o entendimento precisa ser um caminho para algo mais. Não somente o conhecimento por si só, mas um conhecimento que venha dar força para a nossa crença, que venha nos fortalecer num caminho de evolução espiritual nossa mesmo, de cristianização dos nossos corações. E a gente vai chegar nesse ponto no nosso estudo de hoje. Antes de a gente conversar sobre a mensagem em si, eu adianto que ela se trata de uma conversa de Jesus no plano espiritual com o discípulo João.
Então, Jesus e João estão no plano espiritual, conversando, próximo ao Natal. Então, eles estão rememorando a época do Natal. Parece que lá no plano espiritual está tendo, assim, eles descrevem de uma maneira bem poética esse momento no plano espiritual, né? Que brisas suaves e uma série de enfeites e preparativos dos espíritos superiores para rememorar essa data, que teria sido a vinda de Jesus à Terra. E aí eles estão rememorando, e Jesus fala com João, né? Eu estou aqui lembrando da época que eu estive na Terra e tudo. Aí o João começa a falar de alguns detalhes cronológicos, algumas controvérsias de data e tal. Ah, fulano falou que foi em tal ano da Era Romana, outro fulano falou que foi em tal outro ano e tal. E aí Jesus começa a perguntar para João como estava a situação do cristianismo na Terra. Como estava a situação da obra que Jesus iniciou com a sua vinda à Terra, e como que esse legado de Jesus estava se desenvolvendo nas nossas mãos, na humanidade. Né? O que a gente fez com a mensagem de Jesus. Aí vocês já imaginam que a missão que eu tenho aqui hoje não é fácil, né? Porque, infelizmente, a gente tem feito um mau uso dos ensinamentos de Jesus e a nossa tendência tem sido repetir muito esses erros. E se a gente não tomar cuidado, ainda com esclarecimento do Espiritismo, ainda com entendimento do Espiritismo, a gente pode repetir de novo, né? Até pelo nossos condicionamentos de outras vidas, a gente tende a fazer a mesma coisa, principalmente quando a gente lida com o aspecto religioso da vida. E a gente vai ver qual que foi a explanação de João, qual que foram as notícias que João deu para Jesus e o que Jesus propôs diante dessas notícias. Mas antes disso, eu vou interromper, vou pedir licença para esquecer um pouquinho da lição e a gente vai voltar um pouquinho na época do início do Espiritismo. No final, a gente liga as coisas. A gente trouxe aqui alguns dados históricos sobre a época da origem do espiritualismo. E aí nós vamos diferenciar espiritualismo do espiritismo. O espiritualismo é toda doutrina ou ciência que estuda a vida após a morte. Assim, geral, né? E aí, o espiritismo, a gente vai ver mais para frente como que ele se diferencia do espiritualismo. E aí a gente trouxe aqui uma obra que a gente até tem falado bastante sobre ela, que ela tem mexido muito comigo pessoalmente. Assim, acho tão importante a gente rememorar esses aspectos históricos da origem do espiritualismo na Terra, que é o livro A História do Espiritualismo, que foi escrito por Sir Arthur Conan Doyle. O Sir Arthur Conan Doyle, muitos de vocês devem conhecer pelas obras do Sherlock Holmes, né, o detetive. Ele ficou muito famoso com essas obras. Mas ele estudou um movimento que aconteceu na década de 50 do século XIX, 1840 e poucos, assim, e que se estendeu bastante, e ele estudou e teve um trabalho de historiador mesmo, de fazer um trabalho assim, bem metódico, de descrição cronológica dos fenômenos que se desenvolveram nessa época. Os fenômenos têm um marco inicial da manifestação dos espíritos na casa das irmãs Fox, lá em Nova York, né, no estado de Nova York, no vilarejo de Hydesville. As duas irmãs, jovenzinhas, 14 e 11 anos, experienciaram batidas na casa, e esse fenômeno ficou muito conhecido como um fenômeno que vinha revelar a existência da vida após a morte. Foi um fenômeno que foi considerado o marco do movimento espiritualista naquele momento, porque ele foi um fenômeno que chamou a atenção de centenas de pessoas que visitavam diariamente a casa das meninas, e a casa das meninas assim, virou um inferno para elas mesmo, porque foi um tumulto que gerou na vida delas. Elas mudaram de cidade, mas aí a coisa acontecia na outra cidade, e elas tinham uma missão pública mesmo, os espíritos começaram a dizer isso para elas. Foi um fenômeno que foi avaliado e examinado, e a sua autenticidade foi colocada à prova por várias pessoas e comissões que avaliavam se as inteligências que estavam se manifestando através das pancadas que as meninas produziam eram verídicas,
e foi assim exaustivamente comprovada, a ponto de, no momento em que ficou tão patente a realidade daquele fenômeno, elas precisarem ser retiradas de um recinto, porque elas estavam quase sendo linchadas pela população da cidade. Enquanto estava ali na brincadeira, né, de conversar com o espírito e tal, ok, mas na hora que virou prova, evidência de uma vida após a morte, aí a coisa mudou de figura, e houve essa resistência. E aí, o espírito que se manifestou por elas a princípio disse que esse movimento não se limitaria à casa delas, que isso se expandiria, se espalharia. E aí eu trouxe aqui algumas palavras de Sir Arthur Conan Doyle no início, na introdução do seu livro, para explicar um pouquinho da dimensão desses fenômenos que ficaram conhecidos como mesas girantes, dançantes ou falantes, né? Lá na casa das irmãs Fox eram pancadas nos móveis, nas paredes, no chão, e que começaram a responder as perguntas que as pessoas faziam, demonstrando inteligência. Só que esse fenômeno falou que não ficaria restrito à casa delas, né? Que isso se espalharia pelo mundo, e que foi o que de fato aconteceu. E olha o que Arthur Conan Doyle fala na introdução desse livro, quando ele explica por que ele estava criando um livro assim, histórico. Ele fala, gente, ninguém faz isso, como que um fenômeno desse ninguém faz isso? Olha como que ele diz. É mesmo curioso que, considerado por muitos o mais importante da história da humanidade desde a época do Cristo, o movimento espiritualista jamais tenha tido um historiador entre seus integrantes, alguém com larga experiência pessoal de suas características. Olha o que Arthur Conan Doyle, antes de Kardec, tá, gente? Bem antes de Kardec. Kardec nem sabia dos fenômenos das mesas girantes nesse momento, nós vamos chegar lá. Sir Arthur Conan Doyle está dizendo, é um fenômeno tão relevante, algumas pessoas consideravam ele tão relevante quanto a vinda do próprio Cristo. Nós não estamos falando de um espírito, nós estamos falando de um escritor, né? Nós não estamos falando de espírito por enquanto. E aí ele fala assim, não existe, porém, descrição alguma definida e abrangente da evolução do movimento espiritualista mundial. Então ele vai contar no livro, e a lista dos capítulos é incrível, só a lista dos capítulos já dá eu queria dar um print para mostrar para vocês, a lista dos capítulos, não fiz, devia ter feito. Porque assim, só os títulos já mostram a abrangência do fenômeno, a abrangência desse fenômeno, o tanto que ele se espalhou pelo mundo e não tinha como negar. E as pessoas de ciência não tinham como não investigar e não dar sua opinião sobre isso. E mais para frente, ele fala assim, a única diferença, ele fala que em todas as épocas da humanidade houve fenômenos ditos paranormais, sobrenaturais e tal, e aí ele fala assim, a única diferença entre os fatos antigos e o moderno movimento é que aqueles podem ser descritos como episódios de viajantes perdidos de alguma esfera distante, enquanto este último apresenta as características de uma invasão organizada. Para a gente ter uma noção, quando a gente conversa sobre os fenômenos das mesas girantes, a gente, pelo menos é um sentimento que eu tinha, não sei se vocês compartilham dele, mas que é uma coisa do espiritismo, que é uma coisa que a gente conversa dentro do centro espírita e ninguém sabe disso. Mas, no momento do nascimento do espiritismo, antes desse momento, houve um movimento mundial em que as mesas começaram a dar mostras de inteligência, revelando a existência da vida após a morte. Esses fenômenos que foram difundidos mundialmente tiveram a atenção de várias pessoas de renome naquela época. Eu poderia listar aqui nesse livro do Arthur Conan Doyle, cada capítulo você tem assim mais uns 10 livros para ler, de pessoas de ciência. Não estou dizendo de pessoas comuns, não, estou falando de pessoas que analisaram o fenômeno, eliminaram as possibilidades de fraude, em alguns casos descobriram fraude, sim, porque sempre há, né, aqueles que exploram, mas era um momento, gente, em que aqueles aparelhos fotográficos, né, a gente não tinha máquina fotográfica, tinha aquelas máquinas trombolhudas, que tinha aquele pano preto assim, algumas pessoas que trabalhavam como fotógrafos começaram a tirar foto
revelavam as fotos e começava a aparecer espírito nas fotos. E vários desses fotógrafos passaram a ser conhecidos por serem fotógrafos de espíritos. Então ia lá a família, sentava lá para tirar foto, tirava, revelava, aparecia o vovô, o papai, o fulano que desencarnou na foto. Era o tempo todo. Fazia parte do cotidiano desse tempo. E foi uma coisa que foi estudada por vários outros cientistas, que a gente poderia fazer uma lista bem grande aqui, a gente só trouxe poucos. A gente chega lá também. E aí, um dos capítulos desse livro, mais adiante, desse livro do Arthur Conan Doyle, ele fala do aspecto religioso do espiritualismo. E aí ele fala o seguinte, vou pedir licença para ler um pouco, gente, porque realmente as palavras deles eu não consigo reproduzir, não. O espiritualismo é um sistema de pensamento e conhecimento que se pode ajustar a qualquer religião, pois seus pontos básicos se resumem na persistência da personalidade após a morte e no seu poder de comunicação. Esses dois aspectos interessam tanto ao Brahmane e ao maometano, quanto ao Parsi ou ao cristão. O espiritualismo transmite, assim, apelo universal. Então, o que estava acontecendo com essas manifestações mundialmente difundidas? Chegou um momento na humanidade em que uma nova lei natural foi revelada, foi estudada. Da mesma forma que Newton descreveu a lei da gravitação universal, da mesma forma que Pasteur descobriu microscopicamente os seres microscópicos, da mesma forma que vários cientistas observavam fenômenos que são, hoje, para nós, assim, não são objeto de estudo mais, mas que naquele momento não eram descritos pela ciência, foram descrevendo um monte de coisa que hoje nós conhecemos. Nós vamos falar também do William Crookes, que estudou a eletricidade, a radiação de elementos em baixa pressão, uma série de coisas que a gente nem tem competência para falar, mas também se dedicou ao estudo dos fenômenos das mesas girantes. E escreveu um livro chamado Fatos Espíritas, com as conclusões dele. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, naquele momento, estava sendo descrita uma lei natural. Uma lei natural que afeta todos nós. Todos nós vamos morrer. Todos nós, a nós todos nos interessa saber o que vai acontecer com a gente quando a gente morrer, quando o nosso corpo morrer. Né? E aí não é uma questão de religião, uma questão, ele falou aqui, o espiritualismo é um sistema de pensamento que se pode ajustar a qualquer religião. Ao maometano, ao Parsi, ao cristão, ao Brahmane, porque todo mundo vai morrer. E todo mundo vai sobreviver, além do corpo. Né? E vamos ter a capacidade e a possibilidade, talvez, de nos comunicar com o plano físico. E foi esse o fenômeno observado e descrito e estudado por esses cientistas. E aí, ele continua. Há apenas uma escola de pensamento com a qual é irreconciliável, a do materialismo, que atualmente prende o mundo em suas garras, sendo a causa fundamental de nossos infortúnios. Portanto, a compreensão e aceitação do espiritualismo são essenciais para a salvação da humanidade, que, de outro modo, estaria destinada a cair mais uma vez no mero utilitarismo e na visão egoística do universo. Então, está mostrando aí como o materialismo traz bastante problema para nós. A gente acreditar, eu fico pensando psicologicamente, né? A gente acreditar que a gente vai morrer, a gente vai deixar de existir, sendo que existe em nós a questão espiritual, é como se você negasse metade, ou sei lá, até mais, né? De você mesmo. E a dissonância cognitiva que isso deve acontecer, emocional e tudo, a gente viver como se a gente fosse só material, é viver incompleto, né? Então o materialismo tem trazido muitos problemas para nós. Se a gente for viver o materialismo na sua, assim, radicalmente, nós vamos ser pessoas totalmente hedonistas, que a gente vai pensar, eu tenho que aproveitar agora, porque amanhã eu não sei onde que eu vou estar, então não importa o outro. A ética vai para o ralo, o certo e o errado vai para o ralo, e a gente vai viver fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, né, sem se importar com o resto. Então, é o que a gente tem visto, isso tem gerado um adoecimento mental na nossa humanidade grande, a falta de sentido para essa luta toda que a gente vive aqui, né? E isso tem gerado muito problema,
e a gente está vendo que nesse momento da humanidade, 1848 em diante, houve esse movimento mundial de acordar a humanidade para a realidade espiritual e trazer a crença para os céticos. A gente já estava naquele momento, né? A gente pode pensar na história aí, desiludido com a religião institucional, desiludido com a fé, devido a tantos abusos que nós mesmos, nós somos aqui reencarnacionistas, né? Pode ter sido e provavelmente foi, nós mesmos fizemos, em nome de Jesus, em nome de Deus, né? A gente desviou aí, matamos um tanto de gente, cometemos um monte de erro, geramos imensos dramas e principalmente semeamos a descrença. Porque quando a gente pega a religião, a religiosidade e deturpa, é o motivo que a outra pessoa precisa para falar, tá vendo? Negócio de religião não serve para nada, olha aí. Mudou nada o fulano, olha lá que tristeza. Né? Então, esse testemunho negativo que a gente dá, o exemplo negativo que a gente dá quando a gente abraça uma crença religiosa, gera descrença. E a história da humanidade tem sido isso. Foi um milênio aí de religiosidade institucional, quase 2, que gerou descrença, semeou o que nós vivemos hoje, esse materialismo. Mas já veio o momento de transformação disso. Já veio o momento de quebra dessa falta de fé. Nesse livro, o Arthur Conan Doyle conta de um governador de um estado lá dos Estados Unidos que frequentava reuniões de mesas girantes e ele foi em diversas reuniões ele fazia a mesma pergunta: para que isso tudo que vocês estão fazendo, espíritos? E aí eles falavam: para unir a humanidade e para convencer os céticos da vida futura. Então esse é o objetivo principal desse boom de manifestações espirituais nessa época. A gente já falou um pouquinho das irmãs Fox, né? E a gente tem aqui também um trechinho dizendo do Sir William Crookes, como eu já disse para vocês, um físico renomadíssimo da Academia Real de Ciências da Inglaterra, e ele foi designado para sair lá da academia e desmascarar esses fenômenos, explicar, né, com a física dele lá, o que estava acontecendo. E ele faz, então, um estudo científico dos fenômenos de materialização de espíritos. Materialização de espíritos é quando o médium exterioriza substância vital de si mesmo, chamado ectoplasma, e esse ectoplasma é manipulado pelos espíritos para plasmar um corpo físico, palpável. Ele tirou pulso do espírito, pesou, tirou pedaço de cabelo, analisou o ectoplasma em microscópio, um trabalho científico extenso, que está no livro Fatos Espíritas, e Sir William Crookes, então, divulga esses resultados, ele tinha um jornal lá, e ele divulga esses resultados, e olha o que acontece. Vou ler para vocês. Os resultados obtidos pelo professor Crookes em sua própria casa foram por ele descritos com honestidade e destemor em seu journal, causando grande tumulto no mundo científico. A ciência oficial não quis ocupar-se do assunto. Em seu relato ao público, Crookes apresentou as cartas em que solicitou a Stokes, secretários da Sociedade Real, que fosse observar os fatos com seus próprios olhos. Ao recusar-se a fazer isso, Stokes colocou-se exatamente na situação dos cardeais do tempo de Galileu, os quais também não se dignariam a olhar as luas de Júpiter pelo telescópio. A ciência material, quando defronta problema novo, mostra-se tão fanática quanto a teologia medieval. Então nós vivemos um tempo em que a gente vê, por um lado, né, naquele tempo já se via isso, por um lado, a religião institucional falida em sua capacidade de consolar o ser humano e de mostrar de forma razoável o caminho da fé e da transformação individual e espiritual de cada um. E, por outro, uma ciência que em alguns aspectos é tão dogmática quanto a própria religião em negar a realidade da vida espiritual. Então, por que um movimento mundial que repercutiu tanto, que rendeu jornais e jornais, nesse livro do Conan Doyle mostra assim, referências de jornais e jornais, isso era notícia que circulava constantemente nos jornais da época.
que os cientistas não podiam se furtar de dar sua explicação. Por que um fenômeno que, para muitos naquele momento, era Jesus na Terra de novo, era um fenômeno comparado à vinda de Jesus, como a gente leu, hoje a gente não sabe disso, como sociedade, como coletividade. Por que no mundo isso não é consenso até hoje? Por que até hoje, na hora que a gente tem um filho, não é uma coisa que a gente fala com ele como a gente fala que se ele pular desse degrau ele vai cair, que a lei da gravitação vai funcionar? Por que não é uma coisa que a gente ensina do mesmo jeito que a gente ensina a escovar o dente, senão os micróbios vão acabar com o dente dele? Por que a gente não ensina isso do mesmo jeito que a gente ensina a lavar a mão antes de comer, porque senão a gente vai ingerir um tanto de parasita para o nosso intestino? A gente não ensina, isso não é ponto passivo para nós ainda, como humanidade. Por que será? Eu fico me perguntando, isso não tem resposta muito não, sabe, gente? Eu fico meio chocada, assim, porque quando a gente vai lendo essas coisas, a gente fala, nossa, já era para a gente estar, assim, muito bem resolvido com a questão espiritual, porque é muita gente falando disso naquele momento, estudando com seriedade, mas a ciência foi dogmática, né? E a religião também falou, esse assunto é nosso. Falar de alma é só a gente, cientista não, vai falar da matéria. Então, essa separação entre ciência e religiosidade, porque, claro, que evidências científicas de que nós persistimos após a morte do nosso corpo, traz consequências morais, filosóficas, né? Do propósito da nossa vida, do que vai acontecer com a gente depois que a gente falecer, o que as minhas atitudes no dia a dia vão refletir no meu futuro. Do mesmo jeito que a gente reflete que se eu comer um monte de porcaria hoje, provavelmente eu vou ter um tanto de doença cardíaca na minha idade mais avançada, né? Do mesmo jeito que a gente cuida da saúde pensando no nosso futuro, é a mesma coisa espiritualmente, a gente vai viver para sempre. Como que vai ser isso? Então essas consequências morais vêm. Então o aspecto religioso do espiritualismo, não falei de espiritismo ainda, o aspecto religioso do espiritualismo é esse, as consequências morais, filosóficas, de a gente ter certeza, evidências fortes de que nós persistiremos após a morte do nosso corpo. E aí, daqui a pouco a gente entra no espiritismo, porque Allan Kardec foi um dos poucos, eu diria que eu conheço o único, que avançou daí. A maioria dos cientistas ficou nessa comprovação. Existe vida após a morte. Essas comunicações são fato. Então, peraí, vamos ver se é verdade mesmo. Aí testa aqui, testa ali, cerca aqui, cerca ali, estabelece critérios, verificações, tudo. Ok, existe. Parou aí. Existe. Todo mundo vai viver. Mas aí pensa, eu quero saber então o que vem depois. Levantou a pontinha do véu e o resto que está aí por trás desse véu inteiro. Allan Kardec é que se debruçou sobre isso, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, dizer que esse período de investigações científicas que foi iniciado lá em 1848, ele inaugurou uma fase da humanidade e hoje muitos cientistas, não são a maioria, mas são muitos, em universidades reconhecidas mundialmente, têm pesquisado a realidade espiritual e já têm tomado consciência de que alguns assuntos são tabus para a ciência. E esses assuntos tabus não podem ser, porque o verdadeiro cientista é aquele que observa o fenômeno existe por si só, observa o fenômeno e descreve o fenômeno. E não fala, não existe. Não é o que a ciência acredita, não existe. Isso é dogmatismo medieval. Né? Não se debruçar sobre um fenômeno que você está vendo que está acontecendo, porque ele não pode ser estudado pela ciência, isso não é ciência. Então os próprios cientistas já estão entendendo que existem tabus na ciência. E que eles precisam quebrar esses tabus e começar a se dedicar. E vários deles têm se dedicado. Um deles é o Dr. Gary Schwartz. Eu trouxe assim um videozinho de 4 minutos, gente, sobre um trechinho de um vídeo, uma palestra dele, falando sobre o engano da ciência materialista. Como a ciência materialista chega a conclusões materialistas sem embasamento forte. E aí o vídeo é meio técnico, porque ele é da engenharia elétrica, junto com a neurociência, ele faz uma comparação assim. O vídeo é meio técnico, mas acho que é tranquilo de entender e a conclusão a gente
A gente chega juntos. Vamos ver se eu consigo dar play aqui. Because if there's one thing that you walk away with here, I want you to understand how it can be that literally an entire community, a whole world of neuroscientists can currently hold a belief that is probably wrong. So I want to talk about the commonality of methods in neuroscience and electrical engineering. Now, it turns out that there are three kinds of methods that neuroscientists use to come to the conclusion that the brain creates consciousness. The first is what's called correlation. Correlation is, for example, if we place electrodes on the back of a person's head over what's called the occipital region of the brain, we record the EEG waves of electrical activity, and we have a person looking at a light or imagining a light, and you'll see increased brainwave activity going on in the back of the head. There is a correlation between what we can record from the brain and what people's conscious experience. No question about that. Number two, stimulation. Most human beings don't volunteer for this kind of experiment, but we can rip off a part of the brain, and then we can place electrodes and stimulate the visual cortex. We can now do this with magnetic stimulators, even ultrasound. And when you stimulate the occipital cortex, people report having visual experiences. So that's a second leg of a tripod pointing in the direction of a relationship, in this case between the occipital cortex and the experience of vision. And then third, there's ablation. And this, you could never get through an IRB committee. An undergraduate comes in the laboratory, you rip off the back of their head, and then you remove a piece of their occipital cortex. People will not volunteer for that, understandably so. You can do this with animals. However, we have phenomena in nature. We have injuries to the back of the head. We have diseases that affect the back of the head. And when that happens, people show selective blindness. Through the combination of correlation, stimulation, and ablation, neuroscientists come to the conclusion that the brain creates mind. Now, by the way, I can't see very clearly out here, but I'm curious, how many of you would come to that conclusion yourself? Please raise your hands, and don't be afraid to do so. There's got to be one person here. Oh, good. Oh, good. Yay! Thank you. Very good. Okay. That's what we neuroscientists do. I don't know why the rest of you don't, but that's what they do. It's interesting that you don't. Okay. Now, I started out in electrical engineering. And when I was in high school, I did some television repair. And I learned the following things. That in electrical engineering, we do correlation studies. Here's what we do. In the old days, when television sets had tubes, some of you remember those days, we would take a probe of an oscilloscope and we would put it in the back where the tube was, and we would record the electrical activity on the oscilloscope, and we'd look to see how it correlated with what was on the screen. And we would look to see whether it was in sync or not. We would then do stimulation experiments. I literally built an ICO stimulator. And you would take a probe and you would put it where the tube was, and you'd stimulate in a particular point, and you would see clear indications on the screen. And then we would do ablation studies. We would remove a particular tube, and there would be a deficit in the particular functioning of the visual signal. Those are the three experiments we did: correlation, stimulation, and ablation. And the conclusion that we came to was that the TV creates the signals. Now, how many of you came to that conclusion, that the TV creates the signals? Well, none of us do. We know, in fact, that the television set, there's an alternative explanation that is consistent with those three sets of data, and that is the television set is an antenna receiver for those signals. Interessante, né, gente? Então, como a ciência tem revisto, como a ciência inteira de paradigma materialista tem se baseado num paradigma que, na verdade, é um dogma. E que os próprios cientistas estão chegando a essas conclusões.
Isso é muito poderoso, gente, porque a gente tem a visão religiosa daquilo que a gente acredita aqui no Espiritismo. Mas isso não é uma visão religiosa, é uma visão de lei natural. E, portanto, não é do Espiritismo como ele é constituído hoje, como movimento espírita, mas ele é do mundo. É do mundo, é um conhecimento para o mundo. Não importa se você é protestante, judeu, muçulmano, você lava a mão antes das refeições, porque senão você vai ter infecção. O Espiritismo era para ser da mesma forma, uma doutrina, um conhecimento de uma lei natural, como a gravitação, como a eletricidade, como microbiologia, como todas as outras, que devem servir às pessoas quaisquer, em qualquer lugar do mundo. Né? E aí a gente chega no trabalho de Kardec. A gente retoma um pouquinho esse histórico. O que aconteceu aqui? Gente, fenômenos. Que doideira. Eu leio para vocês. No primeiro quadrinho está escrito 1848, marco do início do espiritualismo nos Estados Unidos com as irmãs Fox. 1852, início dos fenômenos na Europa. Isso foi se espalhando para o mundo. Isso aqui são os dados do livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, do Zeus Van Tuyl, que é fantástico. Outro que mostra assim, nós, gente, era médium assim, você andava 10 metros e encontrava um médium recebendo espírito, era uma coisa de doido. Então ele vai contando essa cronologia dessa difusão. Quais foram os médiums que saíram da América, foram lá para o Reino Unido e começaram um trabalho de divulgação ali, aí o jornal repercutia lá na Alemanha, aí daí a pouco aparecia um médium na Alemanha. A França foi um dos últimos países da Europa a abrir seus olhos para isso. Eles falavam assim, tudo que vem daquela América lá, aquele orgulho francês, né? Tudo que vem daquela América lá, não, isso aí é bobagem. Todo dia surge uma religião nova na América. Eles falavam assim. E os jornais repercutiam dessa forma na França. Mas com o tempo, chega na França também. Em 1854, Allan Kardec ouve falar dos fenômenos por um amigo muito apaixonado, com uma descrição assim, muito emocional do que estava acontecendo, e aí ele já, como um senhor bom senso que Kardec era, já não leva tanta fé, não. Em 1855, aí sim, um amigo mais sóbrio, mais racional, que convenceu Kardec a participar de uma sessão dessas. E aí, em 1856, a primeira revelação da missão de Kardec, ele já estava lá compilando cadernos e cadernos de comunicação dos espíritos, falando sobre assuntos muito diferentes das pesquisas que eram feitas, né, com mesas girantes, porque o pessoal das mesas girantes perguntava de um tudo. Com quem que eu vou casar, quantas moedas tem no meu bolso, quero saber o que vai acontecer essa semana, né? E eram assuntos assim íntimos, pessoais e tudo. Mas os cientistas não, começaram a perguntar coisas mais relevantes. E Kardec, especialmente, foi por esse campo das pesquisas filosóficas e morais, essas consequências filosóficas e morais que a veracidade dos fenômenos trazia, né? E ele começa a organizar esse material que já havia lá no grupo, e aí ele ouve essa revelação de que ele teria uma missão. Isso está no Obras Póstumas, se não me engano, já tem uns trechinhos falando disso. E em 1857, a publicação de O Livro dos Espíritos. E aí vem as perguntas e respostas, 1019 perguntas e respostas sobre os mais diversos assuntos que surgem ao nosso interesse a partir do momento que a gente entende que a vida espiritual é uma realidade. E aí, qual que é o objetivo do espiritismo, então? Qual que é a diferença dele para esse espiritualismo que já estava ali no mundo, se espalhando, se desenvolvendo, muito no campo da ciência? Olha o que o próprio Kardec fala na introdução, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural, que é isso que nós estamos falando aqui. E não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornam patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens,
abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, o Espiritismo não veio para um grupo, ele veio para a humanidade. Ele foi um conhecimento científico de uma lei natural revelado que tem consequências religiosas, de religiosidade para nós, mas ele não veio para um grupo, ele veio para o mundo. É claro, como o próprio Kardec disse na sua obra, que em cada lugar que o Espiritismo for sendo estudado, ele vai sofrer influências da cultura local. Então, um lugar que estude o Espiritismo no Oriente, na China, vai ser diferente de um lugar que estuda o Espiritismo na Europa, no Brasil, porque sofre influência da cultura das pessoas. Mas isso não invalida o conhecimento universal que está por trás dessa essência do ensino, né? Que as manifestações culturais seriam naturais e compreensíveis. E aí, os espíritos falam com ele assim: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Então, o Espiritismo vem resgatar a moral cristã, não agora como uma afirmação dogmática religiosa, que você tem que ser cristão, que você tem que fazer e tal, você tem que amar o seu próximo, e aí a gente gera um artificialismo, né, nas atitudes, a gente não cogita da essência da transformação dos nossos sentimentos, não por uma afirmação exterior, mas agora com evidências científicas, racionais, que nos conduzem a um sentimento religioso esclarecido. A gente agora pode falar, não, eu posso crer, né? Eu posso seguir Jesus. Porque hoje em dia, gente, muitas pessoas falam, né, o problema não é Jesus, é o fã-clube, não é assim que o povo brinca? É verdade, a gente dá um testemunho muito ruim do que é ser cristão, a gente se transforma às vezes em preconceituoso, em elitista, em orgulhoso, que eu sou cristão, o outro que não é péssimo. A gente mistura os nossos sentimentos, as nossas imperfeições no cristianismo. E o Espiritismo, ele vem mostrar que a essência é o mais importante, é o amor, o bem, a união acima de tudo, né? Esses valores são superiores, são mais importantes. E essa é a diferença do espiritualismo para o espiritismo. O espiritualismo se detém nessas investigações, quase materiais, né? Porque desenvolvem métodos ali de comprovação, de construção de evidências mais fortes dessa manifestação dos espíritos, mas Kardec vai além. Ele fala que a gente, sabendo disso, tendo firme essa consciência de que a vida espiritual continua, aí sim nós vamos começar a trabalhar na nossa reforma e na nossa religiosidade verdadeira, não mais uma religiosidade exterior, de culto, em que na minha igreja é onde você deve ir, né? E aí eu estou falando isso dentro de um centro espírita, que graças a Deus existem os centros espíritas para serem polos de disseminação desse conhecimento, mas nunca aqui está a verdade. Não é isso. Os espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Não é fora da casa espírita, não é fora da igreja A, B, C ou D. Né? Por isso é para a humanidade. Por isso não tem problema nenhum eu falar aqui que nós estamos diante do Consolador prometido por Jesus e que nós estamos diante de uma verdade de lei natural universal. Porque eu não estou falando deste grupo, desta casa, nem de nenhuma casa espírita em específico, agradecendo de coração esse hospital e esse pronto-socorro que recebe a gente nos momentos difíceis e que traz para a gente esse esclarecimento que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Né? Essas casas, nossas casas, são muito importantes, mas que a gente entenda que o espiritismo não é para ficar preso nela e que ser espírita não é prerrogativa de superioridade. Né? Não é prerrogativa de evolução moral, que a gente precisa estar trabalhando o tempo todo na nossa reforma interior. E se aplicar no estudo dessa ciência, que a gente ainda entende assim, bem pouquinho. Quando a gente vê essa época em que a efervescência do conhecimento estava assim, borbulhando, a gente vê o tanto que a gente sabe muito pouco. E que o espiritismo, para a gente adquirir o que essa ciência vem trazer para a gente, é a mesma coisa que a gente faz na vida profissional, às vezes é doutorado, pós-doutorado, 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 para entender.
Não no sentido acadêmico, né? Mas no sentido de dedicação, no sentido de busca, disso ser uma busca de vida para nós. Então essa é a diferença. E aí só mais um trechinho que fala sobre essa finalidade do Espiritismo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos, isso eu não coloquei no meu papelzinho não, vou ter que ler de lá. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, quando a gente une racionalidade e religiosidade, não tem quem pare a gente na nossa transformação. Porque não fica mais aquela coisa do o fulano falou. Agora eu estou vendo os espíritos se comunicando, eu estou vendo a realidade espiritual, e eu acho que é uma coisa interessante da gente buscar essas experiências. E não só buscar, ouvir as que já acontecem com a gente, quando a gente sonha, quando a gente tem intuição, quando a gente observa as sincronicidades da nossa vida, que são as circunstâncias que os espíritos estão interferindo no nosso caminho, né? E aí, gente, a gente chega na lição. Depois desse blá 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 todo, a gente chega na lição. E na lição, a gente tem 5 minutos. Bom, a gente chega na lição. E aí essa conversa com João e Jesus. Jesus perguntando as notícias. As notícias eram boas, gente? Não. As notícias eram ruins. E aí Jesus pergunta, né? Como que estão lá as coisas atinentes à minha doutrina? Vão mal, Senhor. Aí teve lá o concílio de Nicéia, o arianismo, os iconoclastas, as brigas de opinião. E ele fala assim, eles próprios, os cristãos, nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Começou a brigaiada de opinião. Olha, cuidado para a gente não fazer a mesma coisa tendo conhecimento espírita, que é uma tendência nossa, atávica, humana, de reencarnação, ficar repetindo esses vícios religiosos, né? Começar a não se entender mais. Aí Jesus fala assim, mas como assim? A minha doutrina era acessível a todos os entendimentos? Aí o João vai explicando. As pessoas não dispensam os símbolos. E a gente precisou usar muitos símbolos para as pessoas entenderem. E aí as pessoas começam a misturar o símbolo e as coisas materiais. Aí ele fala assim, a todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Então a gente vai misturando as nossas imperfeições. Foi isso que a gente fez com o cristianismo. E os meus representantes, João, o que eles estão fazendo? Eu vou ler só algumas frasezinhas, tá, gente? Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Quando eles não estão dedicados a explorar o seu nome, quando eles se voltam para o campo religioso, se condenam uns aos outros. Então, ou explora o nome de Jesus, ou então fica brigando, um condenando o outro. Aí, olha como que Jesus é condescendente na conversa. As discussões e os símbolos não me impressionam tanto. Ele fala que até entre os apóstolos eles precisaram fazer muito esforço para eles não saírem brigando. Inclusive tem eles mencionam aqui, é mencionada aqui uma passagem que está relatada no livro Paulo e Estevão, que Pedro e Paulo quase brigam e se tornam inimigos. E que se Pedro não tivesse tido uma atitude conciliadora, a gente não sabe como estaria o cristianismo hoje para nós. Lá naquele início. Aí o que preocupa Jesus? O que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. Então, apego à matéria é o que preocupa Jesus. E aí ele pergunta, qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento maior força de expansão, de divulgação do cristianismo? E aí ele começa a falar da igreja romana, que não é a igreja católica de hoje, tá, gente? A igreja evoluiu, as pessoas evoluíram, né? As pessoas se melhoraram, as instituições também evoluem, se melhoram, e nós estamos falando aqui dos nossos erros, dos erros humanos, de todos nós, em qualquer religião, a gente pode fazer as mesmas coisas. E aí ele começa a falar
dos desvios da verdade. Que naquela época o Vaticano era um amontoado suntuoso das riquezas e dali vinha um movimento de escravização das consciências. E junto de semelhantes superfluidades, que era o luxo e o apego à matéria, surpreendemos os pobres chorando de cansaço e de fome. Então, como que isso é consonante com o cristianismo? Um luxo, uma busca pela matéria e aquele luxo todo ao lado dos miseráveis, dos famintos, dos sofredores com quem Jesus andava. O próprio Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, né? E aí Jesus fala, então a gente não pode ter nenhuma esperança? E aí João responde, infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falam em vosso nome na terra. Olha o ponto que a gente chegou, né? E aí Jesus, então, ele fala, não, mas eu consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, o apodo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Já não disseste um dia, mestre, que cada qual tomasse sua cruz e vos seguisse? Então, tipo assim, né? Não tem que fazer nada, você já disse o que tinha que fazer. E aí Jesus fala, não, mas eu prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou. E aí eu vou ler porque as palavras de Jesus são de Jesus, né? Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando, destruindo a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. Então nós estamos, dá vontade de falar mais nada. A gente está com um presente do amor de Jesus por nós. Jesus nunca deixou de nos amar. Jesus nunca deixou a humanidade à deriva. E ele dizia, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é acima de tempo, 3 dimensões, espaço, e cuida da gente desde a formação deste mundo e não nos desamparou em momento algum. Ainda quando a gente pega tudo que ele deu e joga no lixo, ele vem de novo. A piedade dele é inalterável e ele renova para a gente as possibilidades da gente crer, agora de uma forma mais esclarecida, para não cometer os enganos que temos cometido. Esse é o convite, que a gente se dedique ao estudo dessa ciência, que a gente fale disso para as pessoas, que cada pessoa se transforme num núcleo de difusão dessa ciência, do mesmo jeito que a gente divulga tudo, né? Hoje em dia a gente divulga tudo, até o que não precisa a gente divulga. Que a gente divulgue esse conhecimento que é tão essencial para a nossa vida, que fala do nosso destino, do destino de todos nós, e que pode mudar tanto a vida das pessoas, a nossa, né? Então que a gente abrace essa ciência como uma possibilidade de nos transformarmos de verdade, da gente interromper um ciclo de erros religiosos do passado e vivenciar uma religiosidade mais essencial, mais profunda, mais duradoura. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês, a paciência. Peço desculpa pelas leituras um pouco extensas, mas é porque realmente tinha palavras ali que não eram minhas, que eu precisava referenciar mesmo, né? E obrigada pela atenção de vocês. Quer que faça uma prece? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar?
Senhor Jesus, nosso Mestre, nesse instante elevamos nossa mente, nosso coração a Ti. Sabemos que há muito não sentimos a Sua presença. Sabemos que há muito nos esquecemos dos Teus ensinos e o mundo nos absorveu. E os sofrimentos nos engoliram e a matéria tem sido nossa única preocupação. Nos devotamos tanto a burilar nossas capacidades intelectuais. Nos dedicamos tanto a conquistar no mundo o nosso espaço, o nosso destaque, a nossa relevância. Mas hoje, Senhor, junto com Humberto de Campos, desejamos não mais ser somente espíritos esclarecidos e vitoriosos no mundo, mas queremos começar a ser espíritos evangelizados, que sintam esse amor todo que tem nos envolvido ao longo dos séculos na humanidade. Ainda quando te negamos, Senhor, o Senhor nos estende a mão, o Senhor nos envolve, nos abre portas para crermos mais uma vez, de uma forma ainda mais especial, com o esclarecimento da doutrina dos Espíritos, que é para todos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, e nos ajude ainda uma vez a trilhar esse caminho de volta para os seus braços, Senhor. Que humildemente possamos carregar, sim, os nossos dotes racionais e intelectuais, mas que coloquemos aos teus pés, nos ajoelhemos, nos rendamos e possamos nos colocar à sua disposição, Senhor, para sermos na terra não mais elemento de descrença e de desvio para o próximo, mas que possamos ser, como disse Paulo, cartas vivas do teu evangelho, não pela perfeição que ainda não possuímos, mas pelo esforço e pela sincera busca de nos transformarmos, de nos renovarmos. Abençoe a todos aqui presentes, que tenham seus corações fortalecidos, encorajados nas lutas individuais que passam, que os nossos sentimentos também possam ser direcionados para todos que sofrem na terra, e que possamos assim, Senhor, de agora em diante e sempre, caminhar ao teu lado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Chuchu vai dar alguns recadinhos? Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pela companhia. Obrigada.